Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Nossa, gente, está começando e hoje nós vamos falar sobre os principais fatos ocorridos neste ano, o ano de 2013 que já está se findando, principalmente na área de economia e política, e o que nós podemos esperar para 2014. Um grande marco na história do Brasil durante esse ano foi, sem dúvida, as manifestações de junho. Nós vamos saber dos nossos convidados como eles avaliam os resultados desses protestos. Será que novas manifestações poderão ocorrer em 2014? A alta do dólar, a inflação, quais são as expectativas para a economia brasileira no próximo ano? E esses outros fatos que foram destaques em 2013 serão discutidos hoje com a presença do cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio, o economista Adriano Paranaíba e o jornalista João Muniz. São os nossos convidados do nosso agente de hoje, muito especial, uma retrospectiva 2013. 2013 foi um ano marcante na opinião de cientistas políticos e economistas. Fatos como as manifestações e a condenação dos mensaleiros marcaram o ano. E para 2014, o que nós podemos esperar desse ano novo? É o que você vai conferir nessa reportagem. Acompanhe. As manifestações de junho foram lembradas por todos os entrevistados entre os fatos mais importantes do ano. Mas em se tratando de política, não é possível fazer uma avaliação do que aconteceu sem lembrar da caracterização da corrupção como crime hediondo, da derrubada da PEC 37, que previa que o Ministério Público não pudesse mais conduzir investigações independentes, além da prisão dos condenados no processo do mensalão. A questão pública e os homens públicos de destaque praticamente sempre se imunizaram da justiça. Então, nesse ponto, é um destaque, é um ponto que deve ser colocado. Prisões de ex-ministros, de políticos, eu acho que coloca um diferencial. Para este professor de atualidades, as manifestações de junho tiveram reflexos no comportamento dos políticos. Ele cita a criação do programa Mais Médicos do governo federal, por exemplo. A morte do líder sul-africano Nelson Mandela também é destacada pelo professor. Primeiro, que ele pregava a paz, a igualdade, não pregava a vingança, porque a vingança, muita gente quer fazer alguma coisa se vingando de outro. Fez isso, vamos vingar. Então ele era o verdadeiro político. O legado dele é pregar a paz e a união entre os povos, que no mundo hoje está precisando. Em relação à Copa do Mundo, Paulo Henrique acredita que as obras do evento não são o maior problema. O maior problema da Copa hoje não são só os atrasos nas obras da Copa, e sim a falta de infraestrutura que o Brasil sempre teve, e todo mundo sabe disso. A questão de transporte público, mobilidade urbana, que vai ser o tema mais criticado. Para o cientista político, as manifestações deste ano vão influenciar na política de 2014. A política brasileira, depois das manifestações, tornaram-se de fato diferentes. Com a atenção do mundo, todo mundo olhando para o Brasil, acho que isso termina sendo um alerta para que o governo e para que os governantes, de certo, mudem as suas posturas, mudem a sua condição, até procurem realmente responder a determinados apelos, determinados anseios que a rua se manifestou como cidadania. Na economia, a alta do tomate no início do ano é um dos destaques. O baixo desempenho das economias mundo afora deu a tônica do ano. Para este economista, o ritmo lento da economia brasileira está relacionado às decisões do governo federal. A articulação do governo está no sentido correto. O que precisa é o quê? Ampliar a ação das políticas econômicas, Então, é o quê? Blindar a economia contra a vulnerabilidade do cenário externo. Porque se nós queremos estimular a demanda agregada, ou seja, se nós queremos crescimento do PIB a taxas maiores, nós precisamos mexer no quê? Na questão cambial e na questão do incentivo à produção. Este outro economista avalia que o crescimento econômico foi razoável se considerado o desempenho da economia mundial, mas ele chama a atenção para o endividamento da população e a alta carga de impostos.
Historicamente, em um país que estava acostumado com uma inflação alta, um país em que a população não está acostumada, não está, na verdade, educada a poupar, então nós temos aí famílias com endividamento elevado, né? E por muitas vezes um endividamento que fatalmente no futuro vai trazer consequências negativas não só para ela, mas como para o mercado como um todo. Paralelamente, nós temos um custo tributário muito alto, chegando a praticamente 40% do PIB brasileiro, né? Até o mês de dezembro agora nós estamos com uma arrecadação tributária em todo o ano chegando a 1 trilhão e 500 bilhões. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui 3 convidados gabaritados para fazer esse tipo de discussão sobre a nossa retrospectiva em 2013. Primeiro é o Pedro Célio, que é cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás, o Adriano Paranaíba, que é economista, e o João Nunes, jornalista. E eu já vou começar ali pelo João, que acompanha todos os fatos, as notícias, enfim. João Nunes, qual é para você o fato mais importante deste ano? Qual foi, né? Boa noite, deputado Fábio Souza. Boa noite, professor Pedro Célio, Adriano. Bom, o fato mais marcante na política tem sido a capacidade de recuperação do governador Marconi Perillo. Ele conseguiu reverter uma situação completamente adversa e, ao contrário do que todos esperavam, ele aparece agora como favorito para as eleições do ano que vem. A oposição também chamou atenção por não ter mostrado tanta articulação quanto se esperava dela, e hoje os ventos estão mais favoráveis para o governador. O senhor acha que essa recuperação é um fato concreto? Porque se você parar a pensar que o ano passado, nesse mesmo período, né, no finalzinho de 2012, tinha gente que já dizia que ele decretava a morte dele, politicamente falando, né? Decretava a total falência desse sistema Tempo Novo, e hoje ele já está no primeiro lugar nas pesquisas, inclusive pesquisa em Goiânia, que ele já está no empate técnico, que era onde ele está enfraquecido. Essa recuperação, você acha que é por quê? Por que aconteceu ela? O governador demonstrou uma capacidade muito grande de articulação política. Isso impressionou até os seus aliados. Ele percorreu todo o interior do estado, e o interior ainda é muito forte para decidir a eleição aqui no estado de Goiás. E em Goiânia também ele foi beneficiado pelas dificuldades da oposição. Você vê aí que a prefeitura de Goiânia não tem tido um bom resultado na administração pública nesse final de ano. E tudo isso tem favorecido ao governador. O fato também de o PMDB não ter definido o rumo que vai tomar ainda. Júnior do Friboi e o Willis Rezende ainda estão disputando internamente para ver quem vai ser o candidato. Tudo isso favoreceu muito o governador. O governador que conseguiu aglutinar muitos partidos ao seu redor e surpreendeu a todos, né, deputado, com essa sua capacidade, essa resiliência de renascer politicamente depois de muita diversidade. Eu vou pular o Adriano, depois eu volto para conversar com ele, vou direto do professor Pedro Célio, perguntar para ele se ele concorda com essa análise do João Nunes, que um fato político importante de 2013 aqui em Goiás tenha sido essa recuperação do governador Marconi. Eu não tenho dúvida que, certamente, dentro desse processo de ano pré-eleitoral, esse fato é marcante. Agora, muito mais que ele, de mais ressonância e que coloca um elemento novo no debate político, foram as manifestações de rua, onde a população mostrou que existe e que também faz parte da política. Quer dizer, esse para mim é um corte em relação a um processo anterior que estabelece um elemento de reflexão que normalmente não é levado em consideração, a insatisfação popular. E isso veio em um formato, de certa maneira, surpreendente. Embora já tenha dado sinais em eleições anteriores, em situações sociais anteriores, mas no mês de maio e junho, a intensidade da manifestação, a diversificação dos temas, estabeleceu na política algo que, de tão óbvio, chega a ser esquecido,
pelos políticos, pelas autoridades e por nós também, pelos analistas. Mas, professor, o senhor acha que trouxe algum resultado concreto essas manifestações ou ficou apenas na dicotomia, de dizer assim, olha, nós estamos aqui e pronto, acabou? Resultado sempre traz, né? A manifestação popular sempre traz resultado. De maneira como seria concreto, né? Nós podemos dizer que há um programa do governo federal na área social que foi tremendamente antecipado por conta desse motivo, né? Que foi o programa Mais Médicos. E é um programa de uma intensidade enorme em relação ao debate que os candidatos vão travar no ano que vem. Então, o debate do ano que vem, de certa maneira, está pautado também pelos efeitos da manifestação de junho. Em segundo lugar, ela vem no sentido de um reforço, como eu disse, de um processo anterior, que teve momentos importantes. Lei da ficha limpa e outros ligados às denúncias de corrupção. A retomada da PEC 37. Da PEC 37, e que vai fazer com que os futuros governantes, os nossos políticos e mesmo os candidatos tenham mais cuidado em dizer as coisas em público, no debate público, na maneira de estabelecer seus compromissos e de desenvolver as suas negociações políticas. Quer dizer, o resultado prático é esse. É um sentido de regeneração da prática política que às vezes também é invisível, mas tem um efeito profundo. Perfeito. Adriano, a gente falando um pouquinho dessas manifestações que aconteceram no mês de junho, tem uma máxima aí que existe no mundo todo, que tem uma certa veracidade, de que quando não tem dinheiro no bolso, o pessoal fica mais propenso a protestar. Quando tem muito dinheiro no bolso, fica mais tranquilo, mais acomodado e por aí vai. Que não deveria ser o contrário. Acho que a nossa insatisfação, a nossa tendência a insatisfazer com alguma coisa deveria sempre existir, né? Porque a nossa indignação que vai fazer as coisas moverem de fato. Mas existe isso. Faltou dinheiro no bolso do brasileiro? Esse PIBinho nosso prejudicou um pouquinho? O problema não foi a questão só do PIB pequeno. O problema é que nós estamos num processo de retomada inflacionária. E isso fez as pessoas terem a sensação de que estão ganhando menos dinheiro. Então, essa sensação de faltar dinheiro no bolso vem dessa volta da inflação, né, que por mais que a gente esteja aí com alguns números que o governo sinalize que são aceitáveis, nós já estamos há muito tempo longe da meta da inflação, que é os 4,5%. Tá aí, mas agora, por exemplo, houve um anúncio, todo mundo ficou apreensível, agora recente, semana passada, o último anúncio do eu não sei pronunciar o sobrenome dele, o presidente do Banco Central americano, ele está saindo, está entrando uma mulher no lugar dele, e ele fez todo um levante, olha, o que ele vai falar vai prejudicar o Brasil, vai prejudicar a economia brasileira, enfim. Qual é a nossa perspectiva para o ano que vem? Sabendo que os Estados Unidos está com menos condições de investir ou com menos vontade de investir, está querendo fazer muito mais investimento interno, está tendo uma recuperação econômica ali nos Estados Unidos, mas querendo ou não, é a maior potência econômica do mundo, é o segundo maior comprador brasileiro que tem, ele só perde para a China, isso por escolha dele próprio, porque se quiser repassa de novo a China, enfim. O que a gente pode esperar? A verdade é o seguinte, a retomada americana vai fazer com que os Estados Unidos suba a sua taxa de juros. Essa é a grande expectativa do mundo. Porque... E vai tirar o dólar do mundo, né? Isso, com o aumento da taxa de juros americana, você tem um retorno desse dinheiro que estava nos países emergentes, ele vai retornar para o mercado interno. Ele vai buscar, por causa desse aquecimento, reaquecer a sua economia graças à retomada que está acontecendo lá dentro. E isso vai prejudicar muito o Brasil, porque se hoje o governo tem muito dinheiro para gastar em Copa do Mundo, Olimpíada, Bolsa Família, esse dinheiro vem de fora, vem porque ele está barato. Por isso que o governo tem a facilidade de gastar. Porque as taxas de juros internacionais estão muito baixas. Quando essas taxas começarem a subir, o governo não vai ter tanta facilidade de alavancar dinheiro para poder fazer esses trabalhos sociais que vêm sendo feitos e esses investimentos que vêm sendo sinalizados através dos programas PAC 1 e PAC 2. Tá. João, vamos trazer você aqui para fazer uma outra análise também. Hoje, politicamente falando, aconteceu algo importante no Brasil. Na minha opinião, algo de extrema importância, muito mais pelo sentido pedagógico da coisa, que foi a condenação e a prisão de políticos, né, os chamados mensaleiros, que aconteceu nesse ano. Porque até então jamais se esperava, pelo menos depois da ditadura,
político sendo preso no Brasil, né? E pela primeira vez não sendo preso por uma perseguição política, mas por uma condenação criminal e por aí vai. Nós tivemos a prisão de um homem que foi o segundo homem mais poderoso da República nos últimos 10 anos, né? Numa década toda. Você acha que houve alguma coisa importante? A gente pode esperar algo importante disso? Qual análise você faz? Bom, deputado, isso sem dúvida foi um divisor de águas na prática política brasileira. Acredito que essa condenação tenha mudado os parâmetros e até essa sensação de impunidade que todas as pessoas sentiam em relação à classe política, né? Hoje o político brasileiro ele já não tem mais aquela sensação de distanciamento do povo, de que aquilo que ele diz não tem peso nenhum na vida das pessoas. Então existe uma responsabilidade maior, crescente entre as pessoas. Eu noto também que não houve, por parte da oposição ao governo federal, uma exploração política desse fato ainda. E todos sinalizam para que não vão fazer isso. Você acha que é medo do chamado mensalão mineiro também? Olha, pode ser também, mas eu acho que não. Eu acho que realmente uma coisa muito triste que aconteceu com o Brasil todo, e essa situação entristece a todos, mesmo aqueles que são adversários dos que estão presos. Tenho certeza que não viram com bons olhos essa situação. Não é o Brasil que a gente queria, o que está acontecendo. Porém, a gente sente um país mais maduro, um judiciário mais independente. O Supremo Tribunal Federal mostrou que é um poder independente, que não se submete a pressões. E o país sai mais forte desta condenação. Mostra que é um país onde tem lei, não se pode fazer qualquer coisa, que isso aí vai gerar uma responsabilização mais adiante. Bom, vou fazer a mesma pergunta para o professor Pedro Célio. O que o senhor achou dessa condenação e a prisão desses homens poderosos? Eu tenho a impressão que isso vem dentro de um processo muito importante, muito significativo, que é a constatação, né, de que a democracia pode funcionar. Né? E ela podendo funcionar como todo sistema, toda máquina, né, institucional, toda engenharia institucional, ela está sujeita a ter seus atropelos, né, a precisar de ajustes aqui e ali. Então, o judiciário funciona. A Polícia Federal passou a funcionar dentro de uma expectativa que, de certa maneira, a população tinha ela. O sentimento da população em relação às instituições é muito mais de ação e de respeito do que de medo, do que de temor, principalmente em relação a essas instituições que eu mencionei. A promotoria pública funciona, quer dizer, alguém vai dizer, mas a corrupção aumentou muito, né? Pode até ser isso, mas eu acho que a imprensa funciona também de maneira mais livre e mais profissional que antes e denuncia mais corrupção que denunciava antes. Né? Os casos são mais efetivos. Então, esse quadro aí do mensalão coloca um momento, né, em que a gente vê o judiciário, o Supremo, ele exagerou em algumas medidas, ele teve uma conduta que não foi dentro do ritual do formalismo jurídico previsto, certamente que teve, né? Mas eu coloco dentro desses ajustes da democracia. Talvez até por omissão do Legislativo, do Congresso, o Supremo toma a iniciativa de, em alguns casos até mesmo, de legislar, de atropelar. Então esse é um problema. Cria uma situação um pouco pretoriana, que persiste essa situação na política brasileira, mas há uma tendência de normalização institucional um pouco mais assegurada que antes. Vai se organizar. Eu não tenho dúvidas que a tendência e se organizar para um lado positivo, que é organizar democraticamente. Uma das coisas que me preocupa muito, é aí, se entrar no mérito da discussão, vou concordar com o senhor, que tem muito da omissão do Legislativo, muito mesmo, mas que o Supremo Tribunal Federal, não nesse caso do mensalão, mas em outros casos, tem querido passar dos seus atributos constitucionais e pegar um pouquinho do Legislativo. Assim como o caso dos promotores públicos também, quando dá muito holofote, eles exageram, né? Então, esses ajustes vão acontecendo. O Executivo continua também com seus excessos. Não, o Executivo, né, governa por medida provisória. Então, né? Claro. Mas eu acho que a tendência é que essas instituições, cada um assumindo a sua função, e a opinião pública funcionando de fato,
Acho que esses episódios, como eu disse, as manifestações de junho, com todo o seu significado, a ação efetiva do judiciário, com tudo isso que ela pode produzir e reproduzir, né, vai produzindo esse ajuste institucional, mas do ponto de vista democrático. Isso eu acho que é positivo. Bom, eu fiz uma lista aqui, professor Adriano fica à vontade para entrar também, eu fiz uma lista aqui de fatos importantes que aconteceram em 2013 que eu acho que leva a gente a refletir, né? Pouco está se falando, fala muito dos protestos de junho, a condenação dos mensaleiros, enfim, mas aconteceu um fato muito triste no Brasil que pouco surtiu o efeito, uma questão reflexiva, mas que para mim acho que foi o fato mais depressivo do ano, mais triste do ano, que foi a questão da Boate Kiss, lá no sul, né? Que levou que mais de 300 jovens à morte, enfim. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente não pode esquecer essas tragédias, não, porque se a gente esquece, além de desrespeitar as pessoas, a história das pessoas que se perderam, a vida das pessoas que se perderam, a gente não traz a reflexão. A gente continua tendo eventos mal organizados no Brasil, né? E aí, João, você acha que será que o pessoal vai cair na real, vai ter consciência que nós precisamos mudar algumas coisas? Bom, o fato da Boate Kiss mudou muito as práticas dos poderes fiscalizadores desses tipos de eventos, né? Hoje em dia você vê que uma casa para funcionar tem que ter um alvará em dia, tem toda uma fiscalização de bombeiros, mas isso ainda não funciona 100% na prática no Brasil. Então acho que esse episódio foi importante para a gente cobrar mais responsabilidade dos organizadores de shows. Mas eu estou falando isso, por exemplo, aconteceu algo quase no mesmo sentido lá na Argentina, um tempo atrás, morreu lá 200 e tantos jovens também, até o prefeito da cidade foi preso. Ele foi preso, ele ficou 6 meses condenado porque não tinha feito o seu processo fiscalizatório, que era ver se funcionava ou não. Será que nós vamos chegar um dia no Brasil ter essa responsabilização de todo mundo? A gente espera que sim, né, deputado? Mas infelizmente o país ainda precisa avançar muito em muitas áreas. Mas a gente nota que existe uma mudança de comportamento em curso, né? Hoje em dia, como falou o professor Pedro Célio, já existe uma discussão sobre qualidade de transporte. Antes era consenso que o transporte era ruim e ia continuar ruim, ia ser assim para o resto da vida. E essas coisas, fiscalização de casa noturna, nunca existiu em Goiânia, nunca existiu isso em Goiás. Eu quando adolescente ia para lugares lotados também e não tinha saída de emergência, não existia extintor de incêndio, nada desse tipo de preocupação. Hoje em dia você vê que o país está ficando mais responsável. Adriano, eu também fiz uma lista de 3 personalidades no mundo que vieram a falecer esse ano. Uma delas é lamentável, mas já era bem idoso, que foi recentemente, que foi o Nelson Mandela. Eu acho que ele está no centro dessa discussão ideológica. Mas nós tivemos dois importantes, né, querendo ou não, nocivos ou positivamente falando, que faleceram. Que foram, o primeiro foi a Margaret Thatcher, que é um símbolo da direita, enfim, econômica e tal, e o Hugo Chávez, que não sei se é o símbolo da esquerda, não. Se for da esquerda mal organizada, porque da esquerda bem organizada tem outros exemplos mais positivos. Mas, querendo ou não, é tido como um líder nacionalista e por aí vai. Pergunta a você, esses 3 personagens, Mandela, com toda a sua história fantástica, a Thatcher, que foi a musa do liberalismo econômico, enfim, e o Chávez, né, a musa do esquerdismo latino-americano. Eu pergunto ao senhor, qual a importância que eles trazem? A importância desses personagens é muito grande, cada um na sua posição, como o senhor sinalizou muito bem. A Margaret Thatcher, nós temos um apelido aí para ela de Dama de Ferro, né? Ela foi realmente tida como essa figura muito forte do liberalismo econômico, mas que pouca gente lembra é que se não fosse a Margaret Thatcher, a gente não teria resolvido uma série de problemas econômicos que nós tínhamos na Inglaterra
E graças a essa estrutura que foi criada dentro do Reino Unido, você teve uma blindagem muito forte com essa crise do euro. Né? Então, ninguém entendeu por que, de fato, a Margaret Thatcher não apoiou a instituição do euro, mesmo ela sendo do bloco econômico da Comunidade Europeia, e hoje a gente entende muito bem qual foi a ideia que foi tratada. É bom lembrar que as privatizações começaram com a Inglaterra, justamente no governo Thatcher, seguido pelo governo Ronald Reagan nos Estados Unidos, mas é importante a gente entender que, quando a gente fala em liberalismo econômico, o ambiente que se vivia na Inglaterra era o quê? Era você tinha um Estado muito grande, um Estado que se gastava muito. Inchado, muito inchado. Então a ideia era essa, vamos enxugar o Estado para ele ser o quê? Para ele ser mais eficiente. E hoje, o que a gente, quando fala de Inglaterra, a gente lembra do horário britânico. Eles realmente levam muito a sério, eles conseguem realmente atingir esse nível de eficiência muito grande. Diferente do que essa personalidade latino-americana trouxe para a Venezuela. A Venezuela, recentemente, nós tivemos aí, como herança do governo Hugo Chávez, a falta até de papel higiênico no país. Está faltando tudo, está faltando matéria, está faltando tudo lá. Então, nós temos esses dois sinais. Um que lutou para ter uma centralização de poder ao extremo, que é representado por essa questão estatista mesmo do governo, e essa personalidade que foi a Margaret Thatcher, que lutou para diminuir o tamanho do Estado. Falando de Venezuela, Adriano, o Maduro, daqui a pouco cai do pé de tanto Maduro que ele está, porque ele não tem o carisma e nem a legal. Querendo ou não, o povo da Venezuela elegeu Hugo Chávez, querendo ou não, né? Bem pro mal, elegeu, e tudo indica democraticamente, por incrível que pareça. Mas o Maduro não tem esse carisma, não tem esse poder de penetração no coração das pessoas e tal, foi mais na esteira do... Tanto é que quase perdeu a eleição, mesmo com toda a santificação que teve com Chávez, no enterro do Chávez, por aí vai. A gente pode esperar uma Venezuela mais do mal a pior? Sim, infelizmente a América Latina ela tende para ter um sério problema, né? Nós temos a Venezuela com esse problema econômico, nós temos a Argentina, que hoje você já está também vivendo um momento de problema econômico muito grande. Parece que fugiu da mão dos governantes, né? Tudo lá. Não que fugiu da mão, justamente nessa vontade de centralização de poder, a economia não reage muito bem a isso. Você tem uma série de estatizações, você vai criando um Estado muito grande, muito inchado, e ele realmente fica descontrolado. Né, e gasta muito. O grande problema é esse. Então, gera uma série de endividamentos para o país e para você pagar a dívida, você tem que imprimir mais dinheiro. Imprimiu mais dinheiro, inflação volta. Inflação voltou, ou falta produto como na Venezuela, ou a moeda é extremamente desvalorizada, como acontece na Argentina hoje. E, infelizmente, o Brasil está caminhando para o mesmo caminho. Em 2015, eu acredito que uma situação como essa da Argentina e da Venezuela vai estar batendo a porta do Brasil. Bom, vou fazer a mesma pergunta para o professor Pedro Célio. Esses três personagens, Nelson Mandela acabou se tornando um ícone para todo mundo, né? Não pelo seu governo, né? Que você pode entrar numa boa ideologia, mas pelo fato de ser um homem de perdão, um homem de restaurar uma nação, de unir uma nação em toda. Aí tem esses dois outros personagens que, querendo ou não, tiveram importância histórica. Qual análise que o senhor faz desses três grandes homens? Aliás, dois homens e uma mulher, né? Claro, são três grandes nomes, né? Nomes, isso. Sem dúvida. Essa passagem do século XX para o XXI, nós estamos aí no início do século XXI, ele foi marcado talvez por uma discussão que agora está se revelando muito frágil, muito fraca, e que muitos de nós embarcamos nela até com certo prazer, que é dizer que ideologia não tem sentido na política. Essa foi uma discussão marcante, e ainda é. Eu acho que esses três nomes aí, todos eles trazem uma carga simbólica muito grande, tem uma expressividade na definição de modelos políticos e dos nossos critérios de qualificação dos comportamentos, das lideranças e dos próprios desejos coletivos, que tudo isso junto significa que o debate ideológico é vivo. Ele existe. Talvez ele não decida como decidia antes. Talvez ele não traga os mesmos conteúdos e as mesmas referências como teve ao longo de todo o século XX, onde havia as marcas do capitalismo e do socialismo, lá ainda com a linguagem do século XIX. Não tem, né? Mas as questões sociais, os dramas das pessoas, o fato de que em muitos continentes, como a África do Sul, quase toda, as pessoas passarem fome, o fato de que na América Latina a desigualdade social é um negócio assim gigantesco, é um negócio gritante, e isso envolve problemas de formas de produzir riqueza
e de como uma comunidade, uma nação se aproveita, se beneficia dessa riqueza. Tudo isso envolve modelos de mundo, visões de mundo, sobre como eu quero um mundo melhor, de que maneira que eu gostaria que a minha cidade fosse melhor administrada. Isso entra no debate ideológico de maneira muito séria. E o debate ideológico ele não tem um ponto fixo. Margaret Thatcher deixa suas heranças, Hugo Chávez também, Nelson Mandela também. Como Thatcher e Hugo Chávez são expressões muito vinculadas ao debate ideológico do momento anterior, eles hoje ficam como se fossem resíduos, reminiscências, dinossauros, né? E na verdade não são, porque se Mandela hoje é essa unanimidade, quando Mandela esteve preso e quando ele saiu da cadeia, fatores ideológicos colocaram rispidamente Mandela como algo indesejável. Mas é isso que eu ia perguntar, como ele se consagra com o tema dos direitos humanos num país extremamente pobre, numa nação que nem existia como tal, era uma África negra, uma África branca, e ele é esse elemento de fundar, de realmente instaurar uma nação, né? Então ele fica nesse instante como uma unanimidade geral. Mas eu ia perguntar isso para o senhor, será que tem uma frase, né, que minha mãe gosta muito de falar, né, a bênção está no equilíbrio, né, no equilíbrio das coisas. Será que quando a gente deixa um pouquinho a nossa ideologia, tem a ideologia, mas não raivosa, não é o extremo, e traz para o equilíbrio, porque o Nelson Mandela teve no governo dele tanto que foi positivo na direita, quanto que é o positivo na esquerda. Eu ia falar isso, né, nós tivemos aqui na América Latina uma expressão esquerdista que deu certo, que foi o Chile. O governo do Chile, antes do atual presidente, mas até com a Bachelet que volta agora, e o antecessor dela, se eu não me engano, foi o Lagos, que foi uma esquerda que deu certo, uma esquerda equilibrada, né? Deu para ser. A esquerda que usou o modelo da direita de tocar a economia. Mas o Allende não mudou. Ele não usou o modelo de direita. O Allende não, tu vou o Lagos. Né? Olha bem onde a minha cabeça foi. O Allende foi longe. Mas eu estou falando o Lagos e a Bachelet. Eu estou falando da esquerda atual. Tal. O que eu estou querendo dizer, professor Adriano e professor Pedro e o jornalista João Nunes, que eu estou querendo dizer que o equilíbrio trouxe algo positivo. Querendo ou não, se você pega o que é bom na esquerda, o que é bom na direita e traz, o Mandela é o símbolo disso. Mas por que quando nós falamos em ideologia, a gente imagina logo uma situação de utilização raivosa de ideologia, como você disse? Eu estou falando de ideologia como um programa de ideia, como referências de modelos, né? Conjunto de ideias que orientam a nossa ação no plano da organização das instituições, nas formas da participação popular no seu próprio destino, ou seja, a capacidade de eleger governo, fiscalizar governo e substituir governantes. Eu estou dizendo nesse aspecto. Alguns podem ser raivosos nisso, normalmente não são. Há uma tendência para situações de negociação, de construção de consensos. Que seria o mais positivo para o Brasil. Né? Agora, quando você menciona aí o exemplo do Chile, eu fui buscar a minha referência de entender o Chile através do Allende, né? Mas quando o Allende foi deposto por um golpe de direita, houve os apoiadores ideológicos do Pinochet, também aqui no Brasil, que eram os apoiadores do sistema militar aqui no Brasil na época e que hoje estão na política e tem lado, e tem partido, e tem programas de ação. Quer dizer, o rompimento não existe totalmente, né? Não existe. Não. Agora, o fato de ir mais para o lado do centro ou do equilíbrio são situações até táticas, né? Mas o professor, aqui no Brasil não foi nenhum equilíbrio, não. Foi uma bagunça geral mesmo, né? Porque hoje nós temos um PP, com todo respeito, até porque tem amigos lá, que os anteriores, aqueles mais antigos, são verdadeiros direitistas, Maluf, né, e tal, são estrelas que apoiaram o golpe militar, que hoje fazem parte do governo Lula, do governo Dilma, na maior tranquilidade, que foi uma pessoa que lutou contra a ditadura. Aqui hoje foi muito mais bagunçado do que equilibrado. Fala, João, você está querendo falar? Não, estou bastante interessado no debate aí. Essa discussão ideológica, você acha que vai ser positiva para a eleição do ano que vem? Porque o ano que vem nós vamos eleger o presidente, ou reeleger a presidenta, né? Eu acho que o professor tocou num ponto ainda muito importante e que muita gente ainda não enxergou, é que a ideologia está mudando, né? Hoje a ideologia, ela está muito mais nas práticas do dia a dia do governante. Você vê hoje Dilma com o Maluf, estão saindo em praça pública. Uma coisa impensável, viajar. Por outro lado, você citou aí o enterro do Mandela.
O Mandela produziu também situações inimagináveis, esse funeral do Mandela, que foi a união dos 5 ex-presidentes vivos do Brasil no mesmo avião. Reuniu lá o Sarney, o Collor, o Lula, a Dilma e o Fernando Henrique. E foram batendo papo e conversando, depois relataram que você sabe o que eu achei mais interessante? Sabe o que eu achei mais interessante dessa viagem? É que os que eram amigos, que lutaram contra a ditadura militar, que eram do MDB, que lutaram contra a ditadura militar, hoje são os adversários, né? Porque você vê, né, o Collor, que tinha uma viés que apoiava o pai dele, foi um grande apoiador da ditadura militar. O Sarney, que foi um apoiador no finalzinho, que ele soube compor e virou vice do Tancredo e tudo mais. Hoje são aliados da Dilma e do Lula. E o Fernando Henrique, que era o que, junto com o Lula, que panfletava na porta de faculdade, que panfletava na porta das fábricas ali do ABC, são adversários hoje. Só o Brasil para produzir isso, né, irmão? Eles são adversários, mas eles têm uma convivência civilizada, né? Que antigamente era impossível. Antigamente, para ser oposição, tinha que ser raivoso, né? E mais uma vez, citando o professor, o que está pautando a ideologia hoje é o povo, é a democracia. Então, eu acredito que a ideologia em prol da democracia e como nós vamos exercer essa democracia é o que vai ditar agora para frente. Bom, professor Adriano, o pessoal já pediu para encerrar o programa, mas eu não posso deixar de fazer uma análise para o ano que vem, porque o ano que vem, além de eleições, né, para mim é o fato mais importante do ano de 2014, acho que toda a população devia colocar isso na cabeça, né? Nós vamos eleger os nossos governantes em todos os sentidos, mas tem a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, onde passou, trouxe resultados positivos, inclusive da África do Sul. Será que aqui o Brasil vai ser o primeiro país sem resultado positivo, professor Adriano? Olha, eu fico triste porque fica parecendo que eu sou o pessimista da turma aqui. Você é economista, é assim, não? O problema do Brasil que eu vejo em relação à Copa do Mundo está pautado em algumas questões. Do mesmo jeito que houve a catástrofe que o senhor lembrou da Boate Kiss, o problema é que o Brasil tem dificuldade de planejar. Então a Copa do Mundo está sendo aí feita aos trancos e barrancos as obras. Quando a gente falou em Copa do Mundo, nós pensávamos assim, não, vai trazer benefícios de infraestrutura, porque vai ter obras de mobilidade em volta dos estádios. A cidade-sede, Goiânia brigou muito para ser cidade-sede, para ser beneficiada com essas infraestruturas. Acho que brigou pouco. Brigou muito, não. Eu discordo do senhor. Ou se brigou equivocadamente. Exatamente. Então, mas eu torci para vir, né? A torcida do povo foi geral. Mas o que a gente percebe hoje é que o que aconteceu? As obras não estão acontecendo. As obras de mobilidade estão se fazendo só os estádios, e as obras de mobilidade para a população estão ficando para trás. Eu fiz um levantamento recentemente de todas as obras de mobilidade que vão ter impacto para a sociedade após a Copa do Mundo, só temos 2 obras prontas, e a grande maioria vai ficar pronta às vésperas da Copa. Significa que vão ser obras feitas a toque de caixa, feitas de qualquer jeito. E vai acontecer mais tragédias, igual a Kiss, igual Itaquerão, igual as obras que são feitas. Lá no Arena do Amazonas, eu não sei qual que é o nome também. Parece que já morreram mais de 8 operários em todos os estados da Copa do Mundo. E nós tínhamos que prestar atenção nisso. Como é que estão sendo feitas essas obras? Então nós vamos ter, depois da Copa do Mundo, um impacto muito grande de gasto público, porque vamos fechar a Copa do Mundo no ano eleitoral, que é um ano que se gasta muito. E eu estou com dó de quem pegar a presidência em 2015, porque ele vai ter uma conta muito alta para se pagar. E eu não sei até onde você pode ter muitos benefícios da Copa do Mundo agora, porque você tem a Europa está realmente passando por sérios problemas financeiros. Eu não sei como é que esse pessoal vai ter grana para vir gastar aqui na Copa do Mundo. Então, eu vejo de uma forma pessimista esses benefícios, porque o pouco benefício que eu via de Copa do Mundo era as obras. E a gente já falava, só pegando o que você está falando, depois eu passo para você, João, e também eu quero ver o professor, mas é só o que você está falando. A gente falava-se que cada cidade-sede ia receber 4 bilhões de investimento, né? Até quando o Goiânia ficou de fora, uma das coisas que eu lamentei foi isso. Poxa, esse dinheiro vai fazer uma falta tremenda aqui. Mas a gente não está vendo essas obras. As obras estão sendo só os estádios, é verdade. Bom, uma coisa triste que a gente constata em relação a essa Copa é que ela é uma Copa feita para a elite, né? A gente não vê
não ver povão tendo acesso aos ingressos, né? Os ingressos são muito caros. A gente vai assistir uma Copa que vem uma elite europeia e alguns poucos felizardos brasileiros também vão poder frequentar os estádios e assistir. Nós estamos com o segundo estádio, se não me engano, o segundo estádio mais caro do mundo, que é o de Brasília, só perde para o estádio de Yokohama. E temos também estádios caríssimos em cidades onde não tem tradição de futebol, é Manaus, Cuiabá. Nada contra essas cidades, acho que merecem ter praças esportivas decentes, porém as grandes torcidas estão em outros estados que não foram contemplados. Então é uma Copa distante do povo. É uma questão de lógica. O que vai acontecer com esse estádio depois da Copa de Manaus, de Mato Grosso, até o de Natal? O que vai acontecer com esses estádios? Vão virar elefantes brancos sem praticidade nenhuma. E eu vou além, ó que eu sou corintiano, ó que eu vou falar aqui. Por que fazer o Itaquerão se nós tínhamos o estádio mais moderno que tinha no Brasil? Era o Morumbi, o estado de São Paulo, a reforma ia sair muito mais barata. Por que fazer um estádio novo? São coisas assim para gasto de dinheiro mesmo, não tem outra explicação, né? Não sei se vocês concordam comigo aqui. Professor Pedro Célio, uma última pergunta, eu vou terminar, vocês podem ficar tranquilos aqui, já falaram comigo umas 3 vezes. Professor Pedro Célio, a Copa do Mundo vai trazer alguma coisa positiva para o Brasil? Traz, eu acho positivo, traz, né, alguma coisa. Eu não vou falar de futebol, não. Eu não sei se vai ganhar, não torcerei pelo Brasil ferrenhamente, sem muita fé, mas vou torcer. Ou mas com fé, né? Porque a fé é a certeza das coisas que se espera, né? Então... Pois é, mas apostar eu não vou apostar, não, porque eu realmente não estou com esperança. Mas vou torcer para o Brasil, é claro. Agora, independentemente do futebol, sem falar disso, né? O modo como a Copa vai acontecer é que vai dizer alguma coisa. E para retomar o tema de início, que foi o processo eleitoral do ano que vem, os dois momentos, o da Copa do Mundo e o eleitoral, eles vão ter um ponto de encontro, um ponto de junção, né? Vai ter uma conexão muito forte entre os dois, a depender disso aí. Porque se coloca muito, isso que o João mencionou, né? Um padrão FIFA para algumas áreas de infraestrutura no cenário da Copa, né? Nas arenas. Mas o padrão FIFA, a população vai querer ver ele em outros locais, a partir nas grandes cidades, né, das melhorias de transporte público, e depois vem aí o problema da saúde pública, e depois vem o problema das defasagens salariais, e depois vem o problema agora que a gente nem mencionou aqui, desses desajustes ambientais todos aí. Você vê que tudo é tragédia anunciada, isso que acontece aí, deslizamento de terra nas grandes cidades, lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, e mortes, e sofrimento da população pobre. Quer dizer, quando vem o momento da Copa, esses problemas eles aparecem com mais força e vão aparecer. E os movimentos sociais vão cobrar isso, eles estão atentos. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E isso não é um problema de oposição e situação aqui no Brasil, não, ser contra ou a favor de governo, não. É um problema de um país pobre, de um povo sofrido, né? E que vem ouvindo dos políticos aí muitas promessas que as coisas essenciais serão resolvidas, e não são. Elas acontecem do mesmo modo que aconteceram da última vez. E até, em alguns casos, com gravidade maior. Quer dizer, o modo como a Copa for realizada, né, como ela vier a acontecer, e nós já estamos assistindo aí as construções dos estádios, né, já é um exemplo disso. Elemento de insatisfação popular. Elemento que oferece um fator a mais para a população julgar os seus governantes. Né? E isso tudo vai fazer parte do debate político. Isso tudo vai interferir. Ok. Professor Pedro Célio, obrigado pela participação. Eu que agradeço, estamos à disposição. Professor Adriano Paranaíba, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Professor também, jornalista João Nunes, obrigado pela participação. Obrigado, deputado. Obrigado aos colegas e obrigado à audiência. Bom, e eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais discussões no nosso agente. Não sai daí não, a Fonte TV tem mais programação para você.